Bom dia. Bom dia, Odair, Roger, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Cultura. Já estou sentindo falta, já estou sentindo saudades aqui nossas conversas da sexta-feira, do cafezinho, que esse cafezinho aqui ele é todo especial, mas certamente foi um período aí muito importante de debates, de discussões e também fazer com que a gente saia um pouquinho da zona de conforto e fale sobre o dia a dia do nosso país. E falando em eleições municipais, os mais de 5.500 municípios pelo Brasil afora terão aí eleição para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Aqui na nossa região é diferente. Como é que você está vendo a movimentação, mobilização aqui na nossa região de maneira geral? Alguns municípios com um pouquinho mais de pimenta, outros com um pouquinho mais de tranquilidade, mas de fato, quando começar ali a partir do dia 15 de agosto, quando começar efetivamente a campanha política, esse marasmo deve ter um pouquinho mais de ingredientes ácidos. Esse ano em especial é um ano em que a nossa região vai ter um debate político bastante intenso. Por quê? As grandes cidades já têm prefeitos reeleitos. Então, se você pega, por exemplo, Blumenau, Indaial, Timbó, Pomerode, são todas cidades onde os atuais prefeitos não podem ser candidatos à reeleição. E isso faz com que você abra bastante possibilidades. Então você pode ver, né, que em todas essas cidades que eu citei, você já tem uma pré-campanha que está bastante agitada e um debate bastante intenso, justamente porque os prefeitos já foram reeleitos na eleição passada. Então, certamente o Vale Europeu se tornará nos próximos dias, nos próximos 100 dias, né, um espaço de bastante debate político. E uma coisa que me encanta muito na eleição municipal é que essa é uma eleição que nós podemos debater de fato os assuntos que movimentam o dia a dia das cidades, né, o dia a dia dos munícipes. Porque a eleição nacional, ela fica ampla, né? Na eleição nacional você discute os projetos do Brasil, você acompanha as candidaturas a deputados, ela é mais distante. A eleição municipal é mais próxima, porque você está no dia a dia com os pré-candidatos e futuros candidatos a vereadores, aos prefeitos. Então o debate é municipal. Certamente vai pegar fogo, certamente vai ter muita história para contar, e todos os municípios aqui do Vale ficarão agitados, mas em forma especial os grandes municípios, justamente por não terem essa possibilidade de reeleição dos atuais prefeitos. A nossa democracia, né? O voto é algo importante. Inclusive, eu conversava com o Gilson Marques, uma entrevista que eu fiz com ele aqui no Repórter Cultura essa semana, sobre aquele projeto de emenda constitucional que trata do trabalho de menores de 14, 15 anos, que ele pegou a relatoria desse projeto. Eu comentava com ele, porque a gente fez uma enquete aqui no Repórter Cultura, se as pessoas concordavam com os menores podendo trabalhar aí com os 14, 15 anos, e segundo o Gilson, seria com um contrato CLT, né, tudo certo, com alguns pré-requisitos, uma redução de carga horária, tem que estar estudando, enfim. Mas nessa condição, nessa enquete, 94% das pessoas concordam com o trabalho dos menores. Eu pedi para o Gilson, disse, Gilson, olha, nós temos essa situação aqui, que eu sei que esse projeto vai ser combatido aí pelo ECA, pelos defensores aí progressistas, né, de que os menores não devem trabalhar. Aí a gente faz enquete sobre droga, o pessoal é contra as drogas. A gente faz enquete sobre a questão das armas, o pessoal é a favor do porte de armas. Mas por que isso tudo parece que não é ouvido? Parece que o povo não é. Ele falou, olha, gente, é incrível como as pessoas têm esses posicionamentos, mas na hora de votar não olham o posicionamento daquelas pessoas em quem está votando, ou do grupo político em que eles estão votando, se realmente também tem esse mesmo posicionamento que a maioria tem, né? O Brasil ainda não compreendeu a importância do Congresso Federal. O Brasil ainda não entendeu qual é a função de um deputado federal e de um senador da República. O senador da República, por que ele é mais experiente? Quando a gente olha o Senado, por exemplo, a gente percebe que os senadores, eles têm mais idade, eles são pessoas que já têm um currículo de serviços prestados, já foram governadores, já foram ministros de Estado, já foram deputados. Por quê? O Senado Federal, ele representa os estados brasileiros, os interesses dos estados. Então nós temos lá 3 senadores para representar, né, o estado de Santa Catarina. Por isso que todos os estados brasileiros têm o mesmo número de senadores, 3 senadores. Já os deputados federais estão lá no Congresso
para nos representar a população. Por isso que o número de deputados federais é de acordo com o tamanho de número de habitantes dos estados brasileiros. Então, quando nós vamos votar em um deputado federal, nós precisamos ter consciência de que aquele deputado federal, ele pensa parecido com a gente, que ele tem os mesmos ideais, ele tem as mesmas ideologias. Por quê? Porque esses deputados federais estarão depois no Congresso representando aquilo que a gente pensa. Então, esses debates que você trouxe agora, Odair, esses assuntos que são amplamente discutidos lá no Congresso Federal e que mexem, que movimentam, que definem o dia a dia da nossa comunidade, eles precisam estar de acordo com aquilo que a população pensa. Só que a população não está sabendo escolher os seus deputados federais, que é um ponto importantíssimo e crucial da nossa democracia. Os deputados federais estão lá para nos representar. E agora, quando você fala sobre a questão de 14 anos trabalhando, né? Eu falo muito com jovens, né? Eu tenho uma conexão muito forte com a juventude e o meu dia a dia é conversando muito com a juventude. Nós temos hoje várias oficinas lá em Ascurra voltadas à capacitação profissional, a esporte, a cultura, e é impressionante, mas você escuta deles, a partir dos 14 anos, prefeito, eu quero trabalhar. Prefeito, eu quero ter oportunidade de ir para o mercado de trabalho. E você vai compreendendo o porquê. E isso a gente discutiu tanto no ponto de vista ao longo desse 1 ano, né, que eu estou participando aqui na Rádio Cultura. Você percebe que a escola, ela não conseguiu acompanhar o ritmo, né, das tecnologias, daquilo que o jovem quer hoje aprender, ele quer estudar. E já quando ele enxerga para o lado, ele vê o mercado de trabalho borbulhando, o mercado de trabalho cheio de oportunidades e que vai, inclusive, exigir dele sair da zona de conforto e aprender coisas novas. E isso precisa ser discutido, sim, pelo Congresso e precisa ser discutido pela sociedade. Por que não? Por que o jovem, a partir dos 14 anos, não pode trabalhar? É uma forma dele aprender também. Aprender um ofício, aprender a lidar com pessoas, aprender sobre hierarquia, sobre ter comprometimento, responsabilidade. Então, com certeza, é um assunto que precisa ter um salário para administrar, né? Exatamente. Então, isso tudo faz parte. Isso já foi assim. Eu comecei a trabalhar com 14 anos... E não me arrependo por isso, comecei a trabalhar cedo. E antes disso já em casa ajudava e fazia algumas atividades que eram remuneradas também, antes dos 14 anos, e ajudava a família. E nem por isso meus pais foram presos, aí, né, não existia essa estrutura de ECA e de conselho tutelar, enfim, não que essas entidades não sejam importantes, mas... hoje elas bloqueiam, de certa forma, o desenvolvimento do jovem. E muitos direitos e poucas obrigações. E daí, Odair, a gente começa a entrar no outro assunto que é bastante importante a gente discutir enquanto sociedade, que justamente é a falta de mão de obra que nós estamos tendo hoje no nosso país. Eu conversava ontem com uma empresária e ela me dizia o seguinte: Arão, na década de 90 nós olhávamos para a Europa e a gente não entendia o que estava acontecendo com a Europa. A Europa já estava sem mão de obra, né? E hoje nós estamos vivendo isso aqui no nosso país, principalmente aqui no Vale, onde as empresas elas não conseguem mais ter mão de obra para trabalhar. E vamos lá, né, Odair? A gente precisa entender que não existe programa social, não existe política pública mais eficiente do que o emprego. Nós precisamos compreender que há necessidade de capacitar as nossas crianças para o futuro, para as profissões do futuro. Nós estamos passando por uma transição da nossa indústria, uma transição do nosso comércio, uma transição dos serviços prestados, né? A economia ela tem mudado. E nós, enquanto sociedade, nós estamos também avançando em relação a isso? Será que a gente está compreendendo? Será que a nossa educação pública já entendeu que nós estamos virando a chave enquanto país, enquanto estado e enquanto região? Nós precisamos cada vez mais
trabalhar a questão da mão de obra qualificada. Mas, para que nós façamos isso, nós também precisamos entender que a economia está mudando. A automação está aí, tem avançado consideravelmente, né? Será que nós já estamos preparando as nossas crianças para trabalharem com automação? Será que na educação, será que lá na escola a gente tem trabalhado a questão da criatividade, da inovação? Porque hoje a gente já tem uma indústria muito diferente do que a indústria dos anos 90, né? Só que a gente ainda não compreendeu isso enquanto sociedade, e isso é o que me preocupa muito, porque nós vamos agora passar por uma fase de transição geracional. As novas gerações não querem mais fazer aquilo que as gerações faziam na indústria. No entanto, nós não estamos preparando essas gerações para fazer essas novas profissões, para terem essas novas profissões. Então, a gente precisa discutir isso enquanto sociedade. E uma boa oportunidade é justamente colocar essas crianças, adolescentes, né, de 14 e 15 anos, em contato com o mercado de trabalho, porque é ali que elas estão tomando as principais decisões da vida quanto ao futuro da sua formação, o futuro profissional, e elas em contato com as empresas, com as indústrias, elas podem sentir e vivenciar, né, aquilo que muitas vezes pode ser o seu futuro profissional e o seu futuro de formação também. Enquanto elas só estão olhando isso de fora, as decisões ficam muito subjetivas. Lá na frente, não era bem isso que eu queria, porque quando eu fui experimentar de fato, não era isso que eu queria. Então, por isso que esse projeto aí, eu vejo que com bons olhos também esse projeto dos adolescentes poderem trabalhar dos 14 e 15 anos. E os políticos precisam parar de atrapalhar o desenvolvimento econômico. O governo tem que parar de ficar colocando a mão o tempo todo onde não deve. O governo tem que se preocupar com o serviço essencial, ele tem que se preocupar com a saúde pública, ele tem que se preocupar com a educação pública, com a segurança, mas ele tem que parar de colocar o dedo na economia. Perceba que quando o governo coloca o dedo na economia, nós atrasamos enquanto sociedade. Então você precisa ter mais liberdade, você precisa permitir mais. O governo tem que sim capacitar, o governo sim tem que criar programas voltados às oportunidades. A gente precisa estimular cada vez mais que essas novas gerações compreendam que o melhor programa social é o emprego, que as pessoas precisam de independência, de liberdade, e independência e liberdade está totalmente vinculado ao emprego. Vinculado a você ter a sua própria renda para tomar as suas próprias decisões e não depender desse ou daquele. Então, a partir do momento em que você estimula que o jovem descubra o mercado de trabalho muito cedo, ele consegue enxergar as várias oportunidades que se tem, ele consegue experimentar, testar, porque cada um de nós tem uma personalidade, e consegue encontrar um caminho. Se você fica prendendo ele, se você fica trancando ele, lá na frente ele não vai ter experiência, ele não vai ter tido oportunidade, ele nunca vai encontrar o melhor caminho, ele já vai estar entrando na nova fase, que é ser pai, é ser mãe, é ter uma vida adulta, não vai estar preparado para isso, e o que vai acontecer? Ele vai depender do Estado, ele vai depender do governo, ele vai depender sempre da ajuda de alguém. Ele não vai se tornar uma pessoa independente e livre. Por isso que eu não tenho dúvidas de que o emprego é o melhor caminho, e para isso a gente precisa estimular, capacitar a mão de obra e permitir que os empreendedores possam voar e que eles possam fazer aquilo que eles melhor sabem fazer, que é gerar emprego e gerar riqueza. Enquanto isso, o governo para de atrapalhar, os políticos param de atrapalhar os empreendedores. Verdade. Arão, quero agradecer aí a tua participação no Repórter Cultura. Agora a gente vai dar um tempo, então. O Arão vai se dedicar aí à sua pré-campanha, depois à sua campanha. E depois das eleições, certamente nós voltaremos aí com o ponto de vista aqui no Repórter Cultura. A gente agradece aí por essa parceria durante esse tempo todo e desejo sucesso aí na sua empreitada. Daír, muito obrigado pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui às sextas-feiras de manhã, debatendo política, debatendo a economia, debatendo o nosso país.
nós precisamos estar mais atentos enquanto comunidade, nós precisamos saber o que está acontecendo no Congresso, a gente precisa acompanhar os números da economia até para a prevenção, para que nós possamos nos preparar cada vez mais para o futuro, e é muito importante que esses debates existam, né, e de uma forma muito transparente. Todos sabem aqui quais são os meus posicionamentos ideológicos. E gosto de deixar isso sempre muito claro, para que as pessoas, quando recebem a minha informação, quando elas recebem o meu posicionamento, elas sabem por que eu estou me posicionando daquela forma. Cada um tem a sua ideologia, cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu jeito de pensar. E numa sociedade a gente precisa ter democracia e a gente precisa ter a possibilidade de sentar na mesa e debater, porque o Brasil precisa disso. Pessoas mais conscientes e capazes de debater o futuro do nosso país. Muito obrigado à Rádio Cultura por abrirem as portas ao longo desses meses que por aqui estive. Obrigado a toda a equipe, na pessoa do nosso diretor, do Jeter, e foi muito bom estar aqui com o Ponto de Vista. Espero retornar a partir de outubro e vamos seguir a nossa caminhada sempre com muito respeito, com muita humildade e querendo cumprir uma missão, um propósito de vida que é, através da política, mudar a vida das pessoas. Obrigado e um grande abraço a todos. Muito bem, esse foi Arão Josino com seu ponto de vista aqui no Repórter Cultura.